Olá, queridos irmãos e amigos. Eu sei que a essa altura, na maioria das igrejas do Brasil, a escola dominical já aconteceu. E por ter acontecido, surgiram algumas dúvidas em relação à lição de número 2. É claro também que em algumas igrejas ainda não aconteceu a escola bíblica dominical. E eu estou aqui de volta com as minhas últimas anotações para tirar pelo menos duas dúvidas que surgiram ao longo da ministração da escola bíblica dominical. A primeira dúvida foi: Eva foi criada no mesmo dia que Adão ou em outro momento qualquer ou em outro dia qualquer? A segunda dúvida foi: Eva foi a primeira mulher criada ou antes de Eva Deus teria criado uma outra mulher, uma outra companheira para Adão? Esta dúvida surgiu em algumas classes e eu gostaria de esclarecer algumas questões bem simples. Existe um grupo de pessoas que sustentam uma teoria de uma suposta criação de Deus chamada Lilith. Lilith seria a primeira mulher criada por Deus, segundo esta teoria, uma companheira de Adão que não deu certo, que traiu a confiança de Adão, e por esta razão Adão ficou só, e com a solidão de Adão, Deus teria criado Eva. É claro que toda esta história fantasiosa é apenas uma lenda, é apenas uma fábula. E estas pessoas que levantam estas lendas, estas fábulas, são, no mínimo, pessoas que não conhecem o que é lenda, o que é fábula, pessoas que não conhecem o contexto da palavra de Deus, ou são pessoas que não sabem, que querem deturpar a mensagem da Bíblia, ou ainda pessoas que não sabem fazer interpretação de texto, porque a Bíblia ela é muito clara nas questões que ela mesma apresenta, embora às vezes nos surjam algumas dúvidas que às vezes são fáceis e rápidas de serem sanadas. Os que advogam esta lenda dizem que Deus teria criado duas mulheres, uma no capítulo 1, versículo 27 de Gênesis, e uma outra no capítulo 2, versículo 7. No capítulo 1, versículo 27 de Gênesis, está escrito: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 18. Em Gênesis capítulo 2, versículo 27, está escrito... Gênesis 2, 18, está escrito assim: E disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja diante dele. Então os que advogam esta teoria dizem que no versículo 27 do capítulo 1, Deus criou Lilith, e no capítulo 2, versículo 18, Deus criou Eva. É claro, como eu disse, que estas pessoas provavelmente não conseguem entender a interpretação do texto bíblico, que de uma forma muito clara se apresenta para nós. Porque se eles advogam que esta segunda criação, no caso de Eva, seria uma comprovação da existência de Lilith, que foi a primeira criação, segundo eles, então também eles teriam que explicar o versículo 7 do capítulo 2. Porque no versículo 27 do capítulo 1, a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Agora, no versículo 7 do capítulo 2, a Bíblia diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. A Bíblia está dizendo mais uma vez que Deus criou o homem. Se eles dizem que Deus teria criado uma segunda mulher, então eles também teriam que dizer que Deus criou um segundo homem ou um segundo Adão.
o que não traz simplesmente sentido nenhum ao texto. O texto de Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 4, na verdade, é uma repetição de tudo aquilo que Deus já havia feito no capítulo 1, lá pelo versículo 27. O texto está apenas repetindo e detalhando, e pormenorizando tudo aquilo que Deus fez. Então, é totalmente incompreensível, é totalmente inaceitável a ideia de uma segunda criação, da criação de uma segunda mulher para Adão. Dizem até que esta segunda criação, ou a primeira criação de Lilith, está no texto bíblico, mas na verdade o que a Bíblia nos diz lá em Isaías capítulo 34, versículo 14, se trata de uma profecia contra Edom. E no texto bíblico de Isaías 14, nos originais hebraicos, a Bíblia até cita o nome Lilith, mas se referindo a demônios noturnos ou a animais noturnos. Em nenhum momento a Bíblia faz referência de uma primeira mulher para Adão, mesmo porque, pelo texto ou pelo contexto profético, se esta Lilith fosse uma mulher, ela já estaria muito velha até chegar em Isaías 34, 14, o que foge totalmente da compreensão humana. Então, repetindo, o texto de Isaías, capítulo 34, versículo 14, faz referência ou a animais noturnos ou a demônios noturnos. Inclusive, havia sim uma crença entre os sumérios que havia um demônio, não apenas um demônio, mas uma legião de demônios, chamado Lilitos ou Lílitos, que eram demônios noturnos, demônios que assolavam os edomitas, os sumérios, mas isso, repito, não tem absolutamente nada a ver com o texto bíblico de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, capítulo 2, versículo 7, ou capítulo 2, versículo 18. Eva, esposa de Adão, foram os primeiros seres humanos a serem criados. E detalhe, pelo texto bíblico que lemos em Gênesis 1, 27, está escrito: e criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Versículo 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. O versículo 31 do capítulo 1 está ratificando, está afirmando, está confirmando, está elucidando que homem e mulher foram criados no mesmo dia. Então, se acreditamos no texto bíblico, se entendemos o texto bíblico, então temos que entender que o relato do capítulo 2, a partir do versículo 4, é apenas uma ampliação de detalhes de tudo aquilo que aconteceu no sexto dia. Então nós vamos entender que no sexto dia Deus criou o homem, no sexto dia Deus plantou um jardim, no sexto dia Deus colocou o homem para cuidar deste jardim, no sexto dia Adão colocou o nome a todos os animais do campo, a todos os animais existentes. No sexto dia, Deus observou que o homem estava só, e no mesmo sexto dia, Deus criou a Eva para sanar a solidão de Adão. Então, não existe Lilith, não existe uma primeira esposa, uma primeira mulher antes de Eva. O que existe é a criação de Deus. Deus criou o homem, Deus criou a mulher no sexto dia e os abençoou e lhes ordenou: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então eu gravei esse vídeo rapidamente apenas para esclarecer estes detalhes. É importante nos lembrarmos que em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2,
o apóstolo Paulo adverte a Timóteo que nos últimos dias o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a espíritos de demônios, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Versículo 7. Mas, Timóteo, rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Lilith é uma volta às fábulas. Enquanto muitos estão preocupados em achar Lilith na Bíblia, a nossa preocupação como crentes evangélicos, pentecostais, como servos de Deus, como cristãos genuínos, a nossa preocupação é sempre achar Jesus na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, nós estamos sempre vendo um sinal, um tipo, uma tipologia do nosso amado Salvador Jesus, porque Jesus é a pessoa mais importante da Bíblia. Que nós possamos abandonar as fábulas, não perdermos tempo com as fábulas e simplesmente acreditarmos naquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que o primeiro homem se chamava Adão e a primeira mulher se chamava Eva. Macho e fêmea, Deus os criou no primeiro dia da criação. Os abençoou e disse: crescei, frutificai, multiplicai-vos sobre a face da terra. Eva foi criada no mesmo dia que Adão foi criado. E Lilith não existe. Eva foi a primeira criação feminina de Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Continue ligado aí no nosso canal e nas nossas postagens. Deus te abençoe poderosamente.